Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre decomposição de vetores. Então fica comigo que até o final dessa aula eu garanto que você vai aprender a decompor vetor e nunca mais vai esquecer isso. Vamos começar. Bom, de antemão eu já peço para você me seguir aí lá no Instagram. Fiz um Instagram para mim, Maurício Física. Maurício Física, segue lá no Instagram. Pessoal, o esquema que nós temos é o seguinte. Considere que eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. Muito bem, então considere que eu tenho aqui dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E eu quero sair do ponto 1 e chegar no ponto 2. Só existem dois caminhos, tá pessoal? Imagine que eu posso seguir esse caminho na horizontal. Eu venho na horizontal e quando chegar bem aqui, eu subo na vertical. Este seria um caminho. Ou eu posso seguir direto do ponto 1 para o ponto 2. Seria o meu segundo caminho possível. Eu vou escrever esses caminhos aqui para vocês. Então, veja bem. Vou sair do ponto 1 e vou andar na horizontal até este ponto. Ao chegar aqui, eu vou subir na vertical até chegar no meu destino. Então, este é o meu primeiro caminho. Perceba que isso daqui nada mais é do que dois vetores. Este primeiro vetor mais este segundo vetor. Vamos dar nome para esses vetores? Vamos. Chamarei este vetor que está na horizontal de A. Então, eu realizei esse deslocamento A na horizontal. Vou chamar esse vetor que está na vertical de B. Então, realizei agora este deslocamento na vertical. Perceba que, se eu fizer o trajeto descrito pela soma dos vetores A mais B, eu saio do ponto 1 e chego no ponto 2. Entretanto, eu também posso realizar esse caminho mais rápido, direto, saindo do ponto 1 e indo direto para o ponto 2. Vou desenhar ele, exatamente esse. Esse aqui é o meu vetor resultante. Ele é o que te leva mais rápido da origem para o destino. Início, fim. O vetor resultante é uma linha reta que une origem a destino. Vou chamar esse vetor de x. Você poderia chamar de qualquer coisa. Vou chamar de x. Note, pessoal, que x nada mais é do que a soma do vetor A com o vetor B. Em outras palavras, x vai te dar o mesmo resultado que você fazer A mais B. E o que é a decomposição de vetores? A decomposição de vetores nada mais é do que você encontrar a componente horizontal e a componente vertical de um vetor. Note ainda que eu posso fazer o seguinte, vou pegar esse vetor B e vou colocar ele do lado de cá. Olha só o que eu estou fazendo. Peguei o vetor B, vou arrastar e vou colocar lá do outro lado. Então, agora, o que nós temos? Eu tenho que o vetor A nada mais é do que a projeção desse vetor x no eixo horizontal. Veja bem, eu vou projetar a setinha do vetor x no eixo horizontal. Na hora que eu projeto, dá exatamente em quem? No meu vetor A. Eu vou projetar a setinha do vetor x no eixo vertical. Na hora que eu faço essa projeção, o que eu tenho? Eu tenho o meu vetor B. Então, de forma bem resumida, o que nós temos é o seguinte. E isso é o que nós chamamos de decompor vetor. É você pegar um vetor e encontrar qual é a correspondente componente na horizontal dele e qual é a componente correspondente na vertical desse mesmo vetor. Nesse caso, vetor x, a componente horizontal é A. E a componente vertical do vetor x é exatamente o meu vetor B. Então, de forma bem resumida, decompor vetor nada mais é do que você encontrar a componente horizontal e a componente vertical desse vetor que está inclinado. Simples assim. Agora, para facilitar mais ainda a nossa vida, eu vou utilizar um recursozinho que vocês já estudaram lá na matemática, que é o tal do plano cartesiano. Então, vamos ver como é que fica agora o estudo de vetores no plano cartesiano. Considere que eu tenho aqui um vetor f e na origem desse vetor f eu vou traçar um plano cartesiano, eixo x e eixo y. É o que eu estou fazendo agora. Esse é o eixo x
e aqui eu tenho o eixo y. Perceba que o vetor f está formando um certo ângulo com a horizontal. Vou chamar esse ângulo de θ. O que é que esse vetor f está fazendo? Ele está saindo deste ponto, aqui é a minha origem, e está chegando neste ponto que é o destino. Eu posso realizar esse mesmo deslocamento, e aí é sempre bom você pensar vetor inicialmente em termos de deslocamento, porque facilita o entendimento. Você pense que é um deslocamento daqui para cá. Eu posso fazer também um deslocamento na horizontal até este ponto, e depois eu subo na vertical. Perceba que o resultado é exatamente o mesmo. Eu saio deste ponto e chego neste ponto. Então, decompor o vetor f nada mais é do que encontrar qual é essa componente na horizontal e qual é a componente na vertical. Vamos fazer isso? Vamos. Procedimento bem tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar o vetor f no eixo horizontal. Quando eu faço isso, vou até dar um zoom para vocês. Olha só, estou projetando o vetor f no meu eixo horizontal. Quando ele tocar o eixo horizontal, você tem exatamente a componente horizontal do vetor f. É este vetor aqui. Vou chamar ele de fx. Componente x do vetor f. Já fiz 50% do problema. Agora eu vou terminar a outra parte. Vou encontrar quem é a componente vertical do meu vetor f. Então, eu vou projetar o vetor f lá no eixo y, que é exatamente o meu eixo vertical. Tocou nesse ponto, agora você vai ligar a origem até aquele ponto que tocou, a projeção do vetor f. Esse cara aqui, ó, é o meu fy, projeção do vetor f no eixo y. Note, portanto, que f nada mais é do que a soma de fx com fy. Todo mundo concorda que este pedaço é exatamente igual a este pedaço. Então, também posso falar que isso aqui é fy. Conclusão, f nada mais é do que a soma do vetor fx com o vetor fy. Fx, componente horizontal, fy, componente vertical. Pessoal, concorda que aqui formou um triângulo retângulo? Eu vou até colorir esse triângulo para você. Olha só, aqui nós temos um triângulo. Este ângulo aqui embaixo é um ângulo de 90 graus. Agora eu vou reduzir o zoom e eu tenho aqui este ângulo θ. Quem seria o seno deste ângulo? Perceba que aqui é o meu triângulo retângulo. Vou analisar ele. Se esse pedaço é fy, vocês vão concordar comigo que esse pedaço também é fy, tem o mesmo tamanho. Então, vou colocar aqui fy. E aqui eu vou precisar relembrar com vocês só algumas coisinhas sobre seno e cosseno. Veja bem, este daqui é um triângulo retângulo porque ele forma um ângulo de 90 graus, exatamente esse. No triângulo retângulo eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, e os outros dois lados ele tem nome de cateto. Então aqui são os catetos deste triângulo retângulo. O que é o seno de um determinado ângulo? Seno, pessoal, nada mais é do que uma função que ele vai te dar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de um ângulo nada mais é do que você identificar o cateto oposto e dividir pelo valor da hipotenusa. E o cosseno? O cosseno você vai pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Como assim, Maurício? Bem tranquilo. Vamos dizer que este lado do triângulo, aqui embaixo, ele tem o tamanho A. Esse na vertical, tamanho B. E a hipotenusa tem tamanho C. Quem seria, por exemplo, o seno deste ângulo θ? A gente representa normalmente os ângulos com letra grega. O seno de θ ele vai ser igual, pela nossa fórmula, o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Veja bem, se este é o ângulo θ, o cateto oposto é quem ele está observando. Imagina que isso aqui é um olhinho. Este olhinho está olhando exatamente para esse lado do triângulo. Ó. Então, este lado é o cateto oposto. Ora, o cateto oposto ele tem tamanho B. Então, você vem e coloca B. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é este lado do triângulo. Logo, tamanho C. Seno de θ, portanto, B sobre C. Simples assim. Quem seria o cosseno de θ?
Ora, o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente. Cateto adjacente você não vai precisar decorar. Por quê? Se este lado é a hipotenusa e este é o cateto oposto, quem sobrou é o cateto adjacente. Então, é A. O tamanho é A. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que continua sendo quem? Este lado, C. Então, cosseno de θ é A sobre C. Muito simples, é assim que você calcula seno e cosseno. Eu vou utilizar isso lá no nosso problema de decomposição de vetores. Então, veja bem, eu quero descobrir quem é o seno deste ângulo aqui, ó, seno de θ. Vou escrever aqui embaixo com vocês. Seno de θ vai ser igual cateto oposto. Pessoal, quem é o cateto oposto ao ângulo θ? É exatamente esse pedaço. É o meu FY. Então, FY dividido por quem? Pela hipotenusa, que vale F sobre F. Veja bem, ninguém vai achar ruim se eu passar o F para o outro lado. Ele vai multiplicando. Olha a conclusão que nós chegamos. FY nada mais é do que F vezes o seno do ângulo θ. Salva essa informação que ela é muito importante para a gente. Acabamos de descobrir quem é FY. Eu vou fazer a mesma coisa com o cosseno. Cosseno de θ, ele vai ser igual cateto adjacente, veja bem, hipotenusa, cateto oposto. Quem sobrou? Cateto adjacente, portanto, Fx dividido pela hipotenusa, que continua sendo F sobre F. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse F para o outro lado, ele vai multiplicando aquele cosseno. Então, eu tenho isso aqui, ó, Fx nada mais é do que F vezes o cosseno de θ. Salva essa informação que ela também é extremamente importante. Concluímos assim que você calcula o tamanho, a intensidade do vetor Fx dessa maneira. Pega F e multiplica pelo cosseno desse ângulo. E o Fy multiplica pelo seno do ângulo. Simples assim. Muito bem, mas eu sei que vocês gostam de números, né? Professor, você fez aí só com letrinha, não dá certo. Vou colocar números agora, fazer um exemplo de como é que a gente aplica isso aqui na prática com números. Então, vem comigo. Vejamos agora esse exercício. Qual a intensidade da componente horizontal do vetor F? Veja bem, pessoal, eu tenho um vetor F cujo o módulo desse vetor F é igual a 100 newtons. Então, newton é a unidade de força, não se preocupe aqui com a unidade, tá? Então, a intensidade desse vetor F é 100 newtons, mas eu quero descobrir qual é a intensidade da componente horizontal desse vetor. Então, componente horizontal, eu estou preocupado aqui no meu Fx, a componente x do vetor. Se por acaso você ainda não estudou força em física, imagine esse vetor F como sendo deslocamento. Então, esses 100 newtons aqui, ao invés de ser newton, que é a unidade de força, imagine como sendo 100 metros, que seria a distância. Em outras palavras, qual seria a distância na horizontal que eu deveria percorrer até chegar neste ponto? É isso que o problema está perguntando. Qual é a componente horizontal do vetor F? Pessoal, eu quero descobrir quem é este cara aqui, ó. Exatamente esse rapaz, o meu Fx. Como é que a gente faz isso? Você poderia fazer todo o passo a passo que eu já fiz para você, mas nós vamos utilizar a fórmula que nós encontramos. Nós vimos que o Fx, ele nada mais é do que o F vezes o cosseno do ângulo. Só que agora eu vou substituir valores. Este ângulo θ, ele vale 60 graus. Então, veja bem, o Fx ele vai ser igual ao módulo de F, a intensidade do vetor F, que o problema fornece. Ó. F, o módulo dele é igual a 100 newtons. Então, vou colocar só 100, você não coloca a unidade. Você vem aqui e coloca 100. Vezes o cosseno de θ. Agora, eu vou substituir θ por este ângulo, que no caso é 60 graus. Vezes o cosseno de 60. Bom, cosseno de 60, pessoal, tem uma tabelinha, tá? Ele vale 1/2. Tudo isso daqui é igual a 1 sobre 2. 1/2. Então, fazendo essa conta, eu tenho que o Fx é igual a 100
vezes cosseno de 60, vou substituir tudo isso por 1/2. Ora, 100 vezes 1 dá 100. Dividido por 2 vai dar 50. A unidade, newtons. Logo, a intensidade da componente horizontal do vetor F é igual a 50 newtons. Você fez o quê? Decomposição de vetores. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá!